Eu quero as bênçãos de Jesus, mas eu não quero deixar aquele pecado de estimação. Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero os teus princípios. Jesus, eu quero andar contigo. Mestre, eu quero que o Senhor seja meu professor. Eu quero viver a tua palavra, mas eu não quero pagar o preço do que a tua palavra me pede para deixar muitas vezes, não é? Eu quero, Senhor Jesus, eu quero estar no louvor, eu quero estar no ministério infantil, eu quero ser líder de célula, eu quero trabalhar no teu reino, mas não me pede para deixar aquelas atitudes, que eu não vou conseguir, sabe? Está arraigado, está dentro de mim, é o que eu sou. Não me pede para deixar essa bagagem, porque eu não vou deixar. Jesus, eu quero fazer para o Senhor, eu quero ganhar vidas, eu quero investir, eu quero alcançar o céu, eu quero deixar o pecado, mas não toca nessa ferida, não toca no meu dinheiro, não toca no que eu sou, não toca na minha internet, não toca no que eu assisto na TV, não toca porque eu gosto da fofoca, não toca nesse ponto na minha vida, porque daí eu vou me entristecer e não vou conseguir te seguir, não é? A gente sempre tem um mais. Jesus, eu quero o teu reino, eu quero as tuas bênçãos, mas eu não estou disposto a pagar o preço para viver o teu reino, né? Isso é sério. Aquilo que eu não consigo dar me domina, não é? Quem aqui muitas vezes, quem aqui talvez vai se lembrar, já deve ter acontecido alguma situação, você adquire um bem, adquire algo para você, que você queria muito e não era algo muito barato de se ter, né? Comigo já aconteceu, mas assim, não com coisas tão caras, e Jesus falar assim, vai lá e dá justamente isso que você adora tanto para tal pessoa, não é? Vai lá, pega esse carro zero que você acabou de comprar e dá para aquele irmão que não tem como comprar nem um fusquinha teco-teco. Será que a gente está disposto a obedecer Jesus quando ele falar assim, olha, se desfaz disso, vem e me segue. Será que a gente está disposto a abrir mão para seguir Jesus? Porque aquilo que eu não consigo dar me domina. Se no seu discipulado, você está ali com o seu discipulador, você não consegue tirar as cascas, você não consegue dar, sabe, dar os seus pecados, entregar, aquilo está te dominando, aquilo te domina. E enquanto você não tirar, enquanto você não entregar para Jesus, não vai parar de te dominar. E não vai ter como você seguir Jesus, porque com Jesus não dá para seguir dois senhores, não é? Então, se algo te domina, com certeza você deve estar em crise dentro de você. Você deve estar em crise, porque não dá para andar com Jesus e com outro Deus ali falando no seu coração, borbulhando no seu coração, né? Aquilo que eu não consigo dar me domina. Ser apoiado, ter segurança em coisas, não é? Muitas vezes não precisa ser grandes coisas, mas às vezes nós nos apoiamos em coisas. Nós nos avaliamos pelo que nós temos, avaliamos as pessoas pelo que elas têm. Porque se eu sou bem-sucedido, se eu tenho um carrão, se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma boa roupa, se eu tenho uma boa aparência física, eu sou top, eu sou a pessoa perfeita para fazer aquilo. Mas se de repente eu sou só uma pessoa humilde, coitadinha, um pobre falido, eu não sirvo para nada. É mentira. E eu me incluo, muitas vezes, nós avaliamos as pessoas pelo que elas têm e não pelos que elas são. Né? Pela aparência. Quer ver uma coisa que deixa principalmente a mulherada doida? É esse padrão de beleza que a mídia prega, não é? A gente fica às vezes ali querendo pensar, eu tô grávida, gente, eu já engordei tanto, vocês não têm noção, né? E aí a gente vê, mas tal atriz, tal pessoa ganhou neném, mas estava tão bonita. É impossível, gente. É impossível, é um padrão de beleza que nós, meros mortais, não vamos alcançar.
não é? E às vezes a gente se esforça tanto, corre tanto para ter aquela pele, aquele cabelo, aquela roupa e se endivida e faz e acontece. Mas olha para o seu irmão aí do lado, vê se tem alguém que é parecido ou tem um padrão de beleza com a atriz de Hollywood. Tirando eu, por favor. E o meu marido também, gente. Pensa, Brad Pitt, né, na versão morena. Eu falo para ele, não é? É impossível, é algo, mas nós nos avaliamos diante desse padrão e avaliamos as pessoas e valorizamos as pessoas debaixo desse mesmo padrão, não é? É sério isso, é sério. Gente, o ano que o meu cunhado casou, tadinho, acho que eles nem sabem disso, né, Rô? Eu estava com uma hérnia umbilical. E pensa, gente, eu nunca fui muito magrinha, né? E nunca me esquentei muito, nunca fui muito neurótica com isso, não. E ainda bem tive quem me quis, né, Rô? Então, tá bom, não reclamo. Mas eu tinha dado uma emagrecida, porque eu tinha 2 casamentos aquele ano, 2. Então, tinha o dele e de mais um outro casal, amigo nosso, e nós éramos padrinhos. Falei, não, a gente tem que ficar bonita na foto, né? E eu estava com uma hérnia umbilical, gente, aquela hérnia me judiava tanto, ela doía, inchava, né, Rô, que às vezes eu não conseguia nem comer. Mas para ir para o casamento, o que eu fiz, gente? Eu botei 2 cintas apertadas. E pensa, gente, Roberto olhou para mim e falou, nossa, Paula. Eu falei, calma. E botei uma cinta até aqui em cima e botei outra e falei, pronto, o vestido até sambava, porque ficou molinho, né? Gente, pensa no final da festa. Eu estava assim, Rô, pelo amor de Deus, nós não vamos poder ficar mais, porque eu não estou conseguindo respirar, está doendo muito, está me apertando. E até o que eu tinha comido, eu já estava quase passando mal. Eu falei para ele, Rô, eu estou passando mal, vamos embora. O negócio está apertando, está doendo. Ele, mas o que está acontecendo? Eu falei, é a bolinha que está aqui, não estou aguentando mais. Gente, não tem necessidade disso, né? Depois que passa... Você fala assim, olha, Henry, tive que sair voando aquele dia. Falar, Rô, não dá para a gente ficar até fechar o salão, não, porque não aguento mais. Né? E foi algo assim que você para pensar, você fala, Deus, precisava 2 cintas, com uma hérnia umbilical doendo ainda. Mas por que não? A gente tem que estar ali, não conseguindo nem respirar. Mas é o padrão de beleza que muitas vezes a gente quer seguir, não é? A gente se avalia. Por isso, a gente eu falo porque eu também me incluo. Porque Paulo, ele fala assim na Bíblia, que ele aprendeu a se alegrar com o pouco e com o muito, tendo e não tendo. E nós, para nos sentirmos bem, nós temos que ter, não é? Para nos sentirmos seguros, nós temos que ter. E tem alguns pontos, né? O primeiro é esse, avaliar as pessoas pelo que elas têm. Só tem valor, eu só sou uma pessoa segura, eu estou bem, eu estou feliz se eu tiver. Uma outra questão, o ativismo. Se eu sou aquela pessoa cheia de alvo e eu quero, e eu corro, e eu conquisto, e eu vou fazer, e eu vou alcançar coisas, e não sei o que, lá, e aquele corre, não é? Para alcançar, sempre tendo alvos, sempre tendo coisas para chegar, para eu ter valor. Eu tenho que ser uma pessoa que sempre alcança, e é aquela vida corrida, né? Tem um exemplo, uma repórter perguntou uma vez para uma criança o que é herança. Gente, você vai fazer essas perguntas para a criança? Não faz, porque olha, é fogo. E ela perguntou para a criança o que era herança. A criança falou assim, é uma coisa que a gente junta e depois... para ter bastante, depois que a gente morre, quem usa são os vivos. E não é verdade? Você junta, você morre, e quem vai usufruir? Quem ficou para os vivos brigar, ela falou assim, porque daí para quem ficar vivo brigar, para ver quem vai ficar. E ainda para ter briga, não é verdade? Então não adianta, sabe, não se mata, que nem eu falei em Eclesiastes 5. Nós viemos nu do ventre da nossa mãe e vamos voltar nu. Daqui dessa terra, conquiste sim, viu? Eu incentivo, te motivo a ter sonhos, a conquistar, mas de maneira saudável,
debaixo da bênção de Deus, para que você possa sempre devolver para o reino, mas não para que isso te domine, não para que isso seja mais valioso que o reino de Deus, né? Para depois, quando você morrer, os vivos ficarem brigando aqui para ver quem vai ficar com tudo, né? Quer ver outra maneira da gente se avaliar e avaliar as pessoas se gostam de mim? Não é? Se gostam de mim, se me elogiam. Quer ver um meio de comunicação que prova isso é o Facebook, não é? Tem gente que acorda de manhã, já vai ver quantas curtidas teve a foto que postou na noite anterior, não é? Então, assim, eu me avalio se eu sou uma pessoa segura, se eu sou uma pessoa aceita, se eu sou uma pessoa firme para estar com Jesus, para fazer tantas coisas. Se gostam de mim, se me elogiam, se curtem as coisas que eu posto no WhatsApp, no Facebook, porque se não comenta, não comentou que negócio que eu coloquei. Não é bem assim, né? Quando, na verdade, não é? Quantos seguidores eu tenho, tem gente que fica desesperado. Verdade, gente. Eu conheço pessoas que ficam aquele negócio, não é? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Não é? As riquezas passam, a juventude, a beleza passa. Daqui 15 anos, como será que nós vamos estar daqui 15 anos? Né? Até o sucesso passa. Hoje, talvez, o que eu e você façamos muito bem, vai aparecer uma pessoa em algum momento que vai fazer melhor que você. Então, quer dizer, até o sucesso vai passar. E daí a gente vai ficar se queixando, se entristecendo, achar que não dá para seguir mais Jesus porque eu não faço mais sucesso. Misericórdia, né, gente? Misericórdia, porque tudo vai passar, né? O importante é o que Deus pensa de mim e de você. O importante é o que Deus pensa a respeito da minha vida e da sua vida. Uma das coisas que seguraram tanto eu e o Roberto firme nos caminhos de Deus, firme caminhando na promessa, na palavra de Deus, foi o que, Rô? Nunca se importar com o que pensavam da gente. Nunca se importar com as pedras que eram jogadas. Nunca se importar com quem não gostava da gente. Ai, mas aí você está sendo uma pessoa, você não está sendo cristã. Não, porque se eu me importar com a opinião dos outros, eu não vivo. Não está aqui o jovem rico para dizer isso? No que ele estava apegado, arraigado? Nas riquezas dele. Ele acha que ele podia continuar sendo bom e seguir Jesus, tendo um tesouro maior no coração dele, que era o quê? As riquezas dele. Não é? Aí você não caminha, porque o que aconteceu com esse jovem? Você ouviu falar dele mais alguma vez na Bíblia? E Jesus parou por causa desse jovem? Não, falou, tá bom, faz o que eu estou te falando e me segue. Agora, se você não fizer, eu vou continuar do mesmo jeito. Não é? Jesus não para por causa dos nossos milindres. Jesus não para porque eu não decido deixar as coisas para trás para segui-lo. Ele não vai parar, o reino dele não vai parar. Vão sempre haver pessoas com o coração disposto a deixar para seguir Jesus. Amém? O outro personagem está ali pertinho em Lucas 19, eu vou me apressar um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir chegar até o final, gente. É muito precioso. Muito precioso. 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano. Tá? Eu vou ler. Já vou ler, tá ok? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, o povo dizia. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais.
Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Qual que foi a diferença entre o jovem e Zaqueu? Jesus pediu para Zaqueu se desfazer dos bens dele? Jesus olhou para ele e falou assim: ó, Zaqueu, vai lá, desfaz dos seus bens, porque eu quero ir na sua casa, para você poder me seguir, desfaz. Ele não pediu isso para Zaqueu. Ele não pediu, não é? O que acontece? Zaqueu, ele era alguém bem-sucedido, rico, seguro na sociedade, alguém de sucesso, de posses. Mas se a gente analisar Zaqueu, a Bíblia fala o quê? Que ele era de baixa estatura. E baixa estatura no grego quer dizer que essa pessoa tinha alguma deficiência no seu crescimento. Então, quando fala que Zaqueu era baixinho, de baixa estatura, ele devia realmente ser um homem fora dos padrões de estatura para aquela época. Ele devia ser um homem que estava fora do que se esperava da altura de um homem, né? Ele tinha alguma deficiência. Mas a sua posição também não era bem vista. Ele era cobrador de impostos. E ele era judeu. E trabalhava para os romanos. E todo judeu que trabalhasse para os romanos era impedido de entrar no templo para adorar a Deus, porque ele não era bem visto. Era alguém escolhido para ir lá, cobrar impostos exorbitantes, tirar o dinheiro do próprio povo e se enriquecer daquilo que ele fazia. E pior ainda, ele era o chefe da gangue, né? Ele era o chefão ali da máfia dos impostos. Então pensa, será que os judeus, o povo amava Zaqueu? Não amava, não é? Mas os romanos não estavam nem aí. Eles alistavam próprios judeus para irem contra o próprio povo, né? E Zaqueu vivia essa vida, embora rico, bem-sucedido, estabelecido na sociedade, era o bam, que todo mundo, quando via ele, devia sair, ó, correndo, aí lá vem o cobrador, né? Mas ele era sozinho. Ele era sozinho, o próprio povo não gostava dele, né? Se pensar no sucesso de Zaqueu, era um aparente sucesso. Um aparente sucesso. Será que gostavam dele? Não gostavam não, né? Eu não ia gostar dele também não, fazer o quê? Mas Jesus, ele sempre vai contra. Lembra da história de Davi? Samuel foi lá, acho que os irmãos de Davi deviam ser aqueles homens grandão, quase 2 metros, forte. E Deus falou o quê para Samuel? Ó, Samuel, profeta, não vai pela aparência, que não é nenhum desses que eu escolhi para ser rei. Não é? Então, Jesus, ele sempre vai ao contrário do que nós avaliamos. Ele sempre vai no contrário daquilo que nós temos por base, daquilo que nós temos por acreditar que aquilo é certo, que aquilo que é o caminho certo. Jesus vai no contrário daquilo, né? Porque Jesus avaliou as atitudes de Zaqueu. Avaliou as atitudes. E as atitudes de Zaqueu atraíram a presença de Jesus na vida dele. E vamos ver quais foram essas atitudes? A primeira coisa, Zaqueu foi determinado. Zaqueu foi determinado. Quer ver o versículo que fala isso? Ó, ele sabia que Jesus ia passar. Ele queria conhecer Jesus, ele queria ver quem era Jesus. E a primeira coisa que ele fez, ele correu. Versículo 4 fala assim, ó, assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então Zaqueu foi determinado. Ele estava determinado a conhecer Jesus. Ele queria saber quem era aquele Jesus, porque Jesus era o único que poderia acertar a vida dele, mudar a história da vida dele. E talvez Zaqueu estivesse vivendo um dilema, né? Odiado pelo próprio povo, tendo que extorquir o próprio povo, bem-sucedido sim, porém triste e sozinho e sem paz, não é? E ele correu, ele foi determinado. Se você quiser usufruir da presença de Deus e atrair a presença de Deus, nós temos que ser determinados. Sem determinação, a presença de Deus não vem até nós. Jeremias 29 fala o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, com determinação.
Segunda coisa, Zaqueu não se deteve com os obstáculos. Gente, ele tinha baixa estatura. E o que eu falei? Que no grego, baixa estatura, Zaqueu devia ser meio esquisitinho, um homem meio esquisitinho, né? E fora aquela multidão, ele passando pela multidão, tinha o Zaqueu que está aqui, ó, dava uma cotovelada nele. Olha, Zaqueu que está passando, põe o pé na frente, porque agora nós vamos pegar esse baixinho aí, ladrão. Vocês acham que não foi assim? Devia ser, gente. E ele não se deteve para buscar Jesus por conta dos obstáculos. Ele não se deteve com a multidão, com a baixa estatura. Ele falou, eu vou conhecer Jesus, eu vou chegar até Jesus. E muitas vezes, nós deixamos os obstáculos nos atrapalharem de chegar até Jesus e de buscar Jesus. Eu estou cansada. Mas hoje está frio. Mas hoje está muito sol. Mas hoje a lua foi eclipse domingo passado. Mas ia ter eclipse, não é? Mas está chovendo. Mas hoje não sei o quê. Mas hoje tem um passeio. Mas hoje tem parente na minha casa. A gente não arranja muitos obstáculos para não buscar a Deus, não é? Gente, eu trabalho só meio período. Eu trabalho só à tarde. Mas eu levanto que horas? Rô? Todo dia, cedo, não é? Porque eu sei que eu tenho que me esforçar, vencer o cansaço, a correria, as muitas responsabilidades, para garantir que todo dia eu vou me alimentar de Deus, que todo dia eu vou ter um tempo para Deus. Muitas vezes as minhas discípulas mesmo já falaram, pastora, você levanta muito cedo. Mas se eu não levantar, meu dia não rende, não é? Terceira coisa que Zaqueu fez, ele não se importou com o que as pessoas iam pensar dele. Vocês vão ver que em muitas histórias na Bíblia, quando os profetas, as pessoas no Velho Testamento, precisavam levar algum recado, eles chamavam os jovens e falavam, corre, né? Vai lá e corre e vai levar essa mensagem. Então, o fato de correr, de subir numa árvore, não era algo que caía bem para alguém bem-sucedido, para alguém de posses, para alguém importante. Não era quem fazia esse tipo de coisa de correr, levar mensagem, buscar fazer, eram os escravos, os servos, os jovens. Mas Zaqueu não se importou com o que iam pensar dele. Ele correu e, além de tudo, ele subiu numa árvore, gente. Pensa, o chefão da coisa lá dos impostos, ele estava determinado a conhecer Jesus. E queria saber quem era esse Jesus e ele não se importou com o que iam pensar dele, ou com o que ele estava fazendo para chegar até Jesus. Ele foi buscar esse Jesus, não importava como, ele queria esse Jesus, né? E uma coisa que Zaqueu percebeu, o amor de Jesus por ele. O amor de Jesus por ele. Imagina o coração de Zaqueu, gente, era uma multidão. E vocês vão ver que é muito engraçado, porque isso acontece mesmo, né? Zaqueu lá na árvore, Jesus passando, Jesus com aquela multidão seguindo ele, Jesus para. O que a multidão fez? Parou. Aí Jesus olha na árvore, olha lá. O que a multidão toda será que deve ter feito? Olhou, né? E pode ver, se a gente pegar ir ali na rua e ficar olhando para o céu, eu tenho certeza que não vai ter um que não vai passar e não vai olhar também. Não é? E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Imagina aquela hora, Jesus e aquela multidão parada olhando para ele. Como será que o coração dele ficou? Ele falou, agora que vão me linchar aqui mesmo. Agora estou acabado, né? Mas não. Ele percebeu o amor de Jesus na vida dele. Ele percebeu e ele não mediu esforços. Porque naquela hora Jesus parou e chamou pelo nome. Zaqueu, Zaqueu. Desce depressa, porque eu quero ir para a sua casa. É na sua casa que eu quero estar. É na sua casa. E hoje, Jesus chama você pelo nome. Ele chama Ed. Ele chama você. Ele chama Tânia, Nathalie. Ele chama Vilza. Ele chama Eliane, Janaína. Ele te chama pelo meu e pelo seu nome. Ele nos chama porque Jesus nos conhece. Da mesma forma que ele conhecia a intenção do coração daquele jovem rico,
Jesus também conhecia a intenção do coração de Zaqueu. E lembra que eu falei que entre dois personagens, talvez com a mesma vida, uma vida boa, rica, abastada, com o ter, a diferença é que Zaqueu procurou ser. E Jesus pediu para Zaqueu desfazer dos bens, pediu para Zaqueu, deixa tudo para me seguir, porque hoje eu vou salvar você e sua família. Mas o que atraiu e garantiu que Zaqueu e a casa dele fosse salva, porque Zaqueu atendeu ao chamado de Jesus, quando ele falou, Zaqueu, desce depressa. E no mesmo instante ele percebeu que ele tinha que abrir mão, que tudo aquilo que ele tinha não era mais importante do que seguir Jesus. Que tudo aquilo que ele possuía já não era mais importante do que seguir a Jesus. E ter o valor de Jesus, o reino na vida dele. E ele falou, Senhor, o que ele fala aqui? Eu vou restituir o que eu roubei, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, já não me importa, porque eu quero a tua presença na minha vida. Não importa o que eu tenha que abrir mão para atrair a tua presença na minha vida. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele nos observa a vida inteira. Ele observou aquele jovem rico, ele observou Zaqueu, e hoje ele observa a mim e a você. Ele está nos observando. Quando os discípulos pedem para ele assim, Senhor, nos ensina a orar, ele fala o quê? Pai nosso. Ele começa a oração de que maneira? Pai nosso. E pai é algo que gera o quê? Relacionamento, intimidade, um pai. Talvez você não tenha tido um pai carnal, um pai físico, biológico, mas você tem um pai, que é Deus. E esse pai não falha. E ele quer se relacionar comigo e com você hoje. Ele quer ter um relacionamento, ele quer te chamar pelo nome, ele quer te chamar Marli, ele quer te chamar Nana, Henry, Roberto. Ele está nos chamando, ele nos chama. E quando Jesus nos chama pelo nome, é porque ele tem um interesse específico na minha vida e na sua vida. Algo pessoal e íntimo. Ele não nos chama à toa, porque ele já observou o teu coração. E o que vai dizer se essa presença vai permanecer e dar fruto na tua vida serão as tuas atitudes e as tuas reações diante desse chamado. O jovem rico ficou esquecido na história e não houve salvação. Ele poderia, se ele tivesse de imediato tido aquele coração desprendido, talvez Jesus teria falado o quê para ele? Não, você não precisa fazer isso não, porque eu te pedi e você fez. Eu pedi e você obedeceu, então você realmente, se precisar abrir mão de tudo aqui na terra para me seguir, você vai fazer. Né? Jesus poderia ter falado, não precisa não, você realmente não está com o coração apegado no ter. Mas ele estava. E Jesus continuou o caminho e aquele jovem ficou para trás. Ele tem um interesse específico na nossa vida. Jesus, ele não nos escolhe, não nos avalia pela nossa aparência. Pode esquecer pelo que nós temos. Jesus não nos avalia e não nos escolhe por nada disso. Ele nos escolhe pelo que nós abrimos o nosso coração para ele, por aquilo que ele vai pedindo para que nós deixemos para trás, para ele poder trabalhar na nossa vida. Ele quer hoje entrar na minha e na sua casa. Ele quer entrar na nossa casa, ele quer entrar na nossa vida. Mas Jesus, ele nunca vai arrombar a porta. Ele nunca vai tacar o pé e falar, agora eu vou entrar, eu tenho direito. Ele vai bater. E vai te perguntar, você está disposto a deixar isso para me seguir? Então faz, deixa e me segue. Né? Ele foi para a casa de Zaqueu. E diante da atitude de Zaqueu, de falar para Jesus, o que ele falou para Jesus? Vamos ver lá novamente. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão,
pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus está aqui nessa noite, para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Ele quer entrar na minha e na sua casa. Tem um exemplo, uma garotinha uma vez perguntou para o pai dela assim: pai, qual o tamanho do amor de Deus? É assim? E o pai falou assim: não, o amor de Deus é muito grande, é infinito. Ah, é assim? Não, é bem maior que isso, é infinito. Ela: pai, você entendeu que era infinito? É assim? Não, é bem maior, o amor de Deus é muito grande, ele é infinito. Ela falou: pai, o amor de Deus é assim. O pai virou para ela e ia falar não. Mas quando o pai olhou e viu a garotinha assim, ele falou: é exatamente esse o tamanho do amor de Deus. É esse o tamanho que ele deu de amor, colocando o seu filho na cruz, para que esse amor nos alcançasse. Deus deu o próprio filho dele, para que esse amor chegasse até mim e até você. Amém? Esteja disposto, sabe, a deixar o pecado, o egoísmo, a maldade, sabe? Para de pensar no fazer, no ter, mas se preocupe no ser, Escolha ser como Zaqueu. Jesus, eu vou correr, eu vou chegar, eu vou te buscar depressa, eu vou te obedecer imediatamente, alegre e completamente eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer porque esse é o tamanho do seu amor. Né? Nós celebramos a ceia hoje em memória desse amor. E é por causa desse amor, por causa da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o único filho dele, e que venceu a morte. Não está morto, Ele venceu a morte para alcançar a minha vida e a sua vida. Amém? Jesus não quer ficar do lado de fora da sua casa. Ele não quer ficar do lado de fora do seu coração. Ele quer entrar na sua casa, no seu coração e levar a salvação. Eu não sei o que você precisa hoje na sua vida. Eu não sei. Eu não sei o que seria a salvação para você hoje. Mas deixa Jesus entrar no seu coração. Porque Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer estar na sua casa. Ele quer que você corra para Ele, que você vá até Ele. Ele nos ama de uma maneira pessoal. O que Deus tem para a minha vida é diferente do que Ele tem para a sua. O relacionamento que eu tenho com Deus é diferente do relacionamento que você tem com Ele, porque é pessoal. E é na medida das suas reações e atitudes.